Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos da Rede Boa Nova de Rádio. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. E a você também, que nos acompanha aqui também no YouTube, Tatiana Benites. Hoje vamos à cidade de Lins conversar com o André Barros, com o Elcio Machado Júnior, sobre juventude espírita. E a gente vai conversar aqui um pouquinho com eles para saber, falar um pouco sobre isso, bater um papo sobre isso. André, obrigado por estar junto com a gente, André. Muito obrigado, Damião, pelo convite. Elcio Machado, tudo bem, Elcio? Obrigado por estarmos juntos aqui. Tudo bem, Damião. É um prazer, uma satisfação poder falar com vocês. Vamos começar um pouquinho. André, vamos começar a contar um pouco a história, um pouco até sua, que é um pouco essa história do centro. Você está como presidente hoje aí do centro, né? E você veio da juventude espírita e aí chegando aí na presidência. Vamos começar contando um pouco dessa história para a gente, André? Opa, com todo prazer, Damião. Bom, meu nome é André, eu sou nascido em São Paulo, estou aqui em Lins desde 94. Conheci a Mocidade Espírita em 98, meados de 98, mais ou menos. Sou fruto de mocidade, né? Frequentei a mocidade por muito tempo, fui liderança jovem, participei de vários encontros e sempre muito atuante no movimento espírita e na casa em qual eu frequento, que é a Casa dos Espíritas. E foi me dar esse desafio o ano passado de assumir a presidência da casa. E está sendo assim muito gostoso essa sensação de poder retribuir pouco daquilo que eu ganhei, que eu aprendi nesta casa que me acolheu desde muito jovem. E por ser fruto de mocidade, é um dos departamentos que eu mais tenho assim um cuidado especial, né? A juventude, né? A mocidade. E posso dizer assim que eu sou fruto da mocidade, né? Quer dizer, estou presidente, mas saí da Mocidade Espírita Camille Flammarion, daqui da cidade de Lins, Damião. Opa, bacana a gente poder estar conhecendo um pouco dessa história. Aí o André já falou um pouquinho. Elcio, conta um pouquinho da sua história para a gente, Elcio. Então, Damião, eu tô no movimento espírita há menos tempo, né? Eu não tive esse privilégio que o André teve, que meus filhos estão tendo, né? De conhecer a doutrina e participar do movimento há mais tempo. Então, eu cheguei no movimento, propriamente dito, há aproximadamente 10, 12 anos. E me encontrei aqui, né? Então, eu e minha esposa frequentamos, trazemos nossos filhos aqui desde a evangelização. E hoje estão os dois, eu tenho o mais velho de 15 anos, o mais novo de 12, e os dois estão frequentando a Mocidade Espírita aqui da Casa dos Espíritas. Então, nós estamos engajados aí como dirigentes, né? No momento, eu estou tesoureiro da Casa Espírita, mas também com esse olhar de pai, de identificar neles essa necessidade de ter um rumo, né? De ter um norte sólido e propício para o desenvolvimento moral deles de forma adequada. Aí, né, a gente tem esse um pouco quadro, né, desse com o André, com o Elcio. Agora, André, vamos conversar um pouquinho e contar um pouco para aqueles que estão nos acompanhando. Vocês reformaram aí a sala, né, da sala de juventude, a sala que é dedicada à juventude. Como é que é essa história? A sala tem mesa de ping-pong, instrumentos musicais, jogos de tabuleiro, videogame. Como? Conta pra gente, André. Bom, Daniel, essa história é muito gostosa de ser contada, porque, na verdade, é uma criação de muitos, né? Mas partiu do seguinte pressuposto,
de nós criar, tinha algumas problemáticas, né, desde que eu era jovem, participante de mocidade, se falavam da evasão dos jovens, né, e, então, uma coisa que sempre foi muito discutida. E nesse ano, né, a nossa diretoria tem conversado bastante e seguimos o seguinte pressuposto: nós temos que criar um ambiente que o jovem queira estar, e não que os pais queiram que eles estejam. Porque por muitos anos, né, muitos jovens se participam do movimento jovem meio que por obrigação dos pais, né? Você vai ter que ir, alguma coisa. E a gente percebe que muitas vezes esse movimento, quando o jovem chegar a uma determinada idade, ele deixava de ir, porque era uma coisa de obrigação. Então, a proposta dessa sala era criar um ambiente acolhedor, que eles quisessem estar nesse ambiente e que não tivesse ambiente sala de aula, porque eles passam a semana inteira estudando. Aí chega no sábado, no caso, nós somos no sábado, chega no sábado para o pai falar assim, vamos lá para a aulinha. Então, a gente tirou todas as lousas da evangelização, colocamos TVs, criamos um ambiente que ele queira estar. E o jovem de hoje, ele quer estar aonde? No mundo de conexões, né? Conexões sociais, conexões de jogos, um ambiente que seja atrativo. E aí nós temos vários atrativos, né? E acho que o nosso maior quebra de paradigma aí é a mesa de ping-pong. Quando eu for colocar uma mesa de ping-pong na casa espírita, meu Deus do céu, que revolução que foi. Mas hoje já temos essa sala, tem praticamente aí, no começo do ano nós montamos essa sala, e a gente vê que foi uma coisa muito assertiva. Os jovens estão vindo, estão convidando novos amigos, que isso é muito legal, porque, na verdade, acontecia o contrário, né? Muitos jovens deixavam de ir para a mocidade por conta de vários convites mais atraentes, né? Agora está invertendo a situação. Muitos jovens estão trazendo amigos por conta desse ambiente e ainda saem de lá evangelizados, né? Com bate-papos. Nós mudamos as temáticas de aula também, eles escolhem os temas, nós montamos os bate-papos lá, não tem professor. Lá, na verdade, são rodas de conversas e que o facilitador, no caso, ele direciona, né, para o lado do evangelho. E temas desde preconceito, né? Recentemente nós tivemos aula sobre preconceito, que foi muito legal, que nós falamos sobre a visão de quem está recebendo esse preconceito, de quem faz o preconceito e de quem assiste aquilo, que é o ambiente escolar. Então, trazemos, assim, realidades do dia a dia deles, e que rende muitas conversas, muitos bate-papos, que é muito bacana. Eles acabam querendo chegar mais cedo, Damião, por conta dos atrativos das salas, e não querem ir embora. Os pais ficam doidos, né? Muitos brincam, falam assim, André, Elcio, o que vocês fizeram? Meus filhos não querem sair daqui da sala. E além dessa sala da mocidade, na verdade, ficou um espaço para eles, porque tem jogos de tabuleiros, jogos espíritas, inclusive, bem legais. Então, por exemplo, sexta-feira nós temos palestra pública. Muitos jovens não acompanhavam os pais nas palestras públicas. Hoje, os jovens já acompanham e ficam lá na sala deles, no espaço deles. Aí alguns falam, mas eles ficam no celular, ficam jogando. Não tem problema, eles estão dentro de uma casa espírita, estão sendo acolhidos. E é como eu sempre digo, casa que a criança não se sente à vontade, ela não quer voltar. É igual casa de avô, né, que não pode fazer nada, ele não quer voltar. Então, a gente tenta criar esse ambiente acolhedor, um ambiente que ele queira estar, de convívio, né, porque é a prática do espiritismo, é o convívio social. Então, é muito, muito bom, muito gostoso, foi muito assertivo. O Elcio tem uma participação muito grande também nessas ideias, assim como o Elcio, eu sou pai de 3 crianças, né? São eternas crianças, mas a minha menina tem 20 anos, o meu menino, 22 anos. O meu menino está com 14 e o meu mais novo vai fazer 5.
Então, é um olhar de pai, um olhar de evangelizador, é um olhar de presidente, é um olhar geral. E, graças a Deus, está tendo um feedback muito legal dos jovens. E aí, Elcio, vamos ampliar isso aí que o André está contando para a gente, porque são esses desafios, né? Que aí, a hora que você vai incrementando dessa forma todas essas ideias e colocando em prática, é o que o André acabou de comentar, né? Na verdade, o interesse é muito maior para o jovem de estar presente na casa espírita, né, Elcio? Evidente, Damião. Essa mudança, né, de comportamento a gente nota neles mesmos, né? Então eu falo assim, meu filho, por exemplo, o mais velho, o mais novo ainda não frequentava a mocidade, mas o mais velho, para a gente trazer ele para cá, era sempre arrastado, né? Vinha contrariado, porque não era aquele ambiente que ele queria estar. E hoje não, hoje eles reclamam quando não tem mocidade. Quando período de férias, eles reclamam, quando que vai voltar? Nós queremos estar lá. Essa mesa de ping-pong, eu confesso que nós apostávamos muito no videogame. E, para nossa surpresa, o ping-pong superou o videogame, que muitas vezes nem ligam o videogame, mas essa mesa de ping-pong é um sucesso aqui. Então, assim, são coisas que é muito gratificante, né? A gente vê. Eu falo que a gente tem algumas preocupações, então, assim, o olhar como dirigente espírita, né? Da gente pensar na questão da sucessão da casa espírita, de preparar novas pessoas que assumam esse compromisso, porque nós sabemos que nós não somos eternos, nós não ficaremos aqui para sempre, e nada melhor do que começar com os mais jovens, né, de integrá-los nesse ambiente, que eles se sintam pertencentes à casa, que eles tenham atividade própria deles, então que eles se enxerguem como responsáveis dessa continuidade. E também o olhar de pai, que a gente sente, assim, eles clamam por um norte, né, por um caminho saudável, e a doutrina espírita é nosso guia básico, né? Tá tudo ali, o evangelho de Jesus. Eu falo que é tão simples, né? Seguir o que Jesus nos passou na teoria. Na prática é um pouquinho mais difícil, mas se a gente tiver um alicerce bom, com certeza nossas decisões são tomadas com mais tranquilidade, com mais acerto. Aí, André, você estava falando, eu vou voltar com você, dessas rodas de conversas, e aí você falou de temas. Aqueles que estão nos acompanhando aqui ficam sempre muito naquela história. E esses temas para a juventude, como é que. E aí você estava trazendo ali que, às vezes, alguns desses temas são escolhidos pelos próprios jovens. Conta um pouco, e que temas são esses aí, que, de repente, que interessam aos jovens, André Barros? Então, Damião, na verdade, o que passar para o jovem? Nada melhor que o jovem para pedir, para falar. Então, muitas vezes, realmente nos começos de semestre, nós montamos esse cronograma com eles baseado em temas que eles têm curiosidade, né? Desde temas assim atuais, como temas assim mais complexos. A grande assim a grande questão também é de como passar esse tema, né? Por exemplo, nós tivemos também falando sobre homossexualidade e nós simulamos ali um júri, né? Então é como se o acusado, né, fosse o homossexual, aí tinha um pessoal da defesa, um pessoal do ataque e ali o juiz. E é uma coisa assim muito interessante porque eles colocam muitas vezes sentimentos que às vezes num bate-papo não colocariam, entendeu? Então, assim, esse formato de bate-papo, de aula, podemos dizer, também é uma coisa assim de ser muito bem trabalhada, com essa questão também de o jovem se tornar, podemos dizer assim, do jovem ser o protagonista. Então, muitas vezes nós trazemos algumas discussões,
mas que eles conseguem direcionar muito bem. E até, por exemplo, nessas questões dos jogos, né? Jogos de tabuleiro. Muitas vezes, após os jogos, a gente faz algum bate-papo. Por exemplo, alguém aqui trapaceou no jogo? Por exemplo, alguém levanta a mão. Mas e se fosse na vida real, como seria isso? Então, a gente tenta sempre trazer conversas, independente do que seja, mas para esse lado que nós estudamos, né? De ser um bom cristão, ser uma boa pessoa, né? De ser honesto, de ser um cidadão do bem, porque é uma coisa que a gente tem conversado bastante. A gente se preocupa tanto nós como pais, né? Em dar um futuro para o nosso filho, mas esse futuro para o nosso filho seria o quê? Seria um estudo para ele ter uma profissão? Muitas vezes eu ando repensando bastante, até a gente conversando muito com meu filho esses dias, eu falei, filho, minha prioridade máxima é que você seja um cidadão do bem. Porque a gente pega aí a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aula, inglês, sabe, várias atividades, e 1 hora e meia de evangelização por semana. Será que só isso é suficiente? Então, a gente tenta criar esses ambientes que tornam que esse bate-papo deles com maior tempo, porque é um convívio bacana, é um convívio que eles estão daí dentro, eles se preocupam, né, com outras coisas e vão tentando dar esse direcionamento. E que eles têm gostado bastante, Damião. Por exemplo, outra coisa que nós temos feito também, às vezes, em alguns congressos espíritas, e levar os jovens estão bem participativos no movimento, na casa, engajados em trabalho. Por exemplo, meu filho João, ele ajuda na transmissão das palestras públicas, eles participam muitas vezes de palestras, ajudam nos eventos da casa. Nós fizemos um congresso não, um evento sobre acolhimento, e os jovens da mocidade ficaram responsáveis por algumas coisas, como inscrição, entre outras coisas. Então, o jovem tem que ser participativo, ele tem que se integrar na casa espírita, e não só naquela questão assim de ajudar na parte física, né, de carregar, de fazer. Não, o jovem é capaz. No ano passado, nós fizemos a Semana do Jovem Espírita, uma semana inteira destinada a eles. Então, eles tiveram dia do filme, dia da palestra pública dos jovens, sabe? Os jovens da mocidade. Então, isso é muito maravilhoso, sabe? Dar esse espaço e eles preenchem, e muitas vezes a gente não percebe que são jovens, sabe? E a gente esquece muitas vezes que são espíritos milenares que têm um conhecimento muitas vezes muito maior do que nós, né? Então essa troca está sendo muito rica e está sendo muito assertiva, com certeza. E falar também que para todas as casas que é possível, gente, a gente animar os jovens, é possível fazer que eles se envolvam mais nos trabalhos, é só dar espaço. A gente fala tanto que o jovem é o futuro, mas o jovem é o presente, Damião. Isso que nós temos que tirar. O jovem é o dia a dia. Ele tem que estar presente, ele tem que estar participando. Foi-me dada muito cedo a oportunidade de participar do Conselho Deliberativo, ainda quando dirigente da mocidade. Eu fiquei praticamente 4 anos como ouvinte. Praticamente eu não falava nada. Aí, na outra gestão, continuei, comecei a falar alguma coisa, comecei a participar, até que, na terceira vez que eu participei, assim, né, a cada 4 anos, na terceira gestão, fui convidado a ser presidente da casa. Então, é possível, a gente tem que mover esses jovens, eles são extremamente capazes. Vamos ampliar agora com o Elcio aí. Elcio, conta pra gente, né? É lindo demais, né? Esse trabalho que o André estava comentando, é justamente de dar mais espaço
para o jovem atuar dentro do centro espírita? Elcio Machado Júnior. Então, Damião, essa é uma das formas que nós estamos enxergando, e acredito que de forma acertada, porque está surtindo efeito, né, de fazê-los participar, né? Muitas vezes nós subestimamos eles, né? Imaginamos que eles não têm capacidade, que não têm preparo, que ainda são muito novos. E isso é tudo. Nós sabemos que essa geração de espírito que está chegando aí, da qual eles fazem parte, aí são espíritos muito capacitados, né? Eles vêm, aliás, muito mais para nos ajudar do que para serem ajudados. Então, nós só precisamos inseri-los no contexto, né? Eu falo assim, nós temos mania de achar que só nós podemos julgar quando alguém está pronto para o trabalho, e não é assim. Na verdade, nós somos todos instrumentos, né, da espiritualidade. E muitas vezes nós mesmos não confiamos na nossa capacidade, na nossa condição de ajudar, de contribuir, e a gente vê que uma vez inseridos lá no ambiente, a gente dá conta, a gente é capaz. E eles também, eles nos surpreendem muitas vezes, porque a gente confia a tarefa e fica sempre na retaguarda, né? Será que vai precisar de ajuda? E a gente vê que não, que eles desenvolvem muito bem as tarefas, eles têm um senso de responsabilidade, de percepção das coisas. E assim, nosso papel nada mais entendo, né, que nosso papel nada mais representa do que inseri-los nesse contexto, né? E eles por si só eles vão dar seguimento no trabalho. Nós estamos em Lins, conversando com o André Barros, com o Elcio Machado Júnior, sobre juventude espírita. E, André, você falou, vamos ampliar isso agora, do jovem palestrante aí, porque isso é muito 10, né? Conta um pouco desses jovens palestrantes espíritas aí para a gente, André. Damião, um dos nossos pupilos aí, né, podemos dizer que é um dos filhos do Elcio, acho que ele pode falar melhor. Ele, desde muito cedo, ele tem um canal, né, falando sobre evangelho para todas as idades. Ele participou de algumas palestras até internacionais. Então, a gente percebe que ele tem alguns prodígios. E, na verdade, é dar o espaço para que eles tenham essa oportunidade do conhecimento, né? De eles se sentirem ali num lugar, né, de chão macio para cair, vamos por assim, de eles poderem falar e nós estarmos ali para se precisar de algum auxílio, alguma coisa. E se a gente pegar assim, a importância do jovem, se a gente pegar até na questão da codificação, quantas jovens e crianças ajudaram Kardec nessa codificação, né? A Caroline, não me recordo o nome, Carolina alguma coisa, ela tinha 16 anos, né? E ajudou na codificação. Então, as irmãs Baldin, se não me engano, eu fugi o nome aqui. Então, você percebe que esses jovens, eles são precoces e o que eles precisam, muitas vezes, são espaço. E a gente dar esse preparo para que eles desenvolvam de uma forma mais rápida. Quando teve essa Semana do Jovem Espírita, foi o João Pedro e um dos filhos do Elcio, o Luca, que fizeram uma palestra. E foram super bem, sabe? Falando para um auditório lotado. E a gente sempre brinca, né? Se você quer trazer mais jovem, deixa o jovem falar. Os semelhantes se atraem. Aquele dia, a quantidade de jovem que tinha numa reunião pública não estava escrito. E eles foram super bem. Então, cada vez mais, a gente ampliando esse espaço e dando esse suporte, né, do chão, né, macio para eles caírem caso, né, aconteça alguma coisa, a gente está ali, né, respaldando, não tenha dúvida que eles vão voar. Porque eu não sou de berço espírita, minha família não é espírita, se consideram alguns espíritos, mas
eu conheci a mocidade muito jovem, mas eu não tive a oportunidade que meu filho, que os filhos do Elcio, no caso aí, tiveram de começar desde do jardim, desde muito novo. Então, essa base é muito importante. E eles se sentirem pertencentes daquela casa que os acolhe, faz toda a diferença. Hoje, se você perguntar para o meu filho João Pedro de alguma chave, de algum trabalho, ele sabe tudo, porque ele está totalmente integrado na casa. E isso é muito importante, porque assim dá uma base para ele e uma para frente essa vivência que ele teve, que muitas vezes eu não tive, eu tive muita dificuldade em alguns aspectos, que a gente tenta quebrar essa dificuldade para os mais jovens, né? Eles conhecerem a casa num contexto geral, dos trabalhos, entre a parte física também, dos trabalhos sociais que a casa faz também, desde sopa, desde os projetos, né, de entrega de cestas básicas, inclusive, às vezes, envolvendo eles nesses projetos, tá arrecadando alimentos, entre outras coisas. E é tão legal que eles estão se organizando tanto que eles fizeram comissões na mocidade. Então, a comissão fica responsável pela divulgação das aulas, a comissão, que é da parte social, que tenta organizar com alguma instituição alguma visita. Então, você percebe que nós estamos já colhendo frutos desse espaço dado a eles. E sempre que eu sou de um respaldo, a gente sempre está aqui perto para estar direcionando, né? Mas sempre dando muita liberdade para que eles façam as escolhas. E está sendo muito bacana isso, viu, Daniel? Muito legal mesmo. Olha, muito legal. Agora, ele estava falando, Elcio, então eu queria ouvir um pouco o pai falando do filho aí. Conta um pouco desse filho palestrante aí, Elcio. Então, Damião, é até complicado, né? Porque aí eu sou meio suspeito, mas é o Luca, né? O Luquinha, ele tem esse... E é dele, né? A gente percebe que é natural dele, sabe? Ele se envolve nessas questões da divulgação da doutrina, então ele tem um canalzinho dele lá, começou acho que final de 2020. Tem bastante vídeo que ele vai lendo trechos do evangelho, comentando, né? E já participou de algumas palestrinhas aí, principalmente online, né? Então ele participou de um congresso para a infância da Federação de Santa Catarina. Ele participou de uma instituição espírita que é fundada por brasileiros, mas é situada em Londres. Ele participou de uma palestra lá também. E ele é dele. Muitas vezes a gente fica meio receoso porque ele vai fazer essas participações e com medo, né, dele se sentir acuado alguma coisa, e nossa, ele age numa naturalidade que causa até inveja, né, nos pais que estão tentando aí melhorar e evoluir. E a gente vê que é natural deles, assim, é algo que não causa espanto para eles, né? Então, assim, é muito dele. Já o outro já não gosta de se expor muito, já é mais tímido, mas também se engaja em outros trabalhos, como a maioria dos jovens aqui, né? Eles estão compreendendo o papel deles na sociedade. Isso que é muito bacana. E aí, vamos voltar a conversar com o André. André, você estava falando aí, você puxou aí um pouco para falar desse trabalho social que aí o centro realiza com sopas, com o trabalho de cestas básicas. E aí, de novo, é aquilo, são jovens aí também envolvidos com esse receber, com esse entregar e colocar o amor em prática. André Barros, conta para gente. Então, Damião, a gente tenta fazer esse envolvimento dos jovens, né? Esse ano partimos assim para uma linha diferente e eles estão assim cada vez mais se integrando. Por exemplo, muitos perguntam de como funciona nessa parte social, porque muitas vezes são horários que eles estão em aula, né? Então, não por isso da participação ser pequena.
mas, por exemplo, eles já fizeram arrecadação de alimentos para cestas básicas, conversaram ali no âmbito familiar, ambiente de amigos, e conseguiram, envolvendo um pouco desses trabalhos da casa. E ali muitos sabem desses trabalhos sociais, né? Que quais são eles? Nós temos a nossa sopa fraterna, que ocorre todas as quartas-feiras. A gente faz a sopa, entregamos por volta de 380 litros de sopa por semana, né? Aí nós temos também nosso trabalho com as gestantes. Elas fazem 8 aulas com profissionais da saúde e, ao final do curso, elas ganham um enxoval. E é muito legal o envolvimento delas, porque você percebe que, muitas vezes, o que elas ganham, elas acabam doando para o projeto novamente, uma ajuda a outra, uma ganha o carrinho, já não cabe mais a criança, já doa para outra. Esse envolvimento social é muito importante. E temos também, além da sopa e do projeto gestante, nós temos as cestas básicas para famílias assistidas, né? Hoje nós estamos assistindo por volta de 60 famílias, né? 60 cestas básicas, que a gente assiste a família por 3 meses, através de um cadastro. Então, a gente tenta se envolver na comunidade, praticando aquilo que a gente vem aprendendo, uma coisa que a gente fala muito aqui em nossa casa espírita, que nós temos que ter coerência com aquilo que a gente aprende. E a prática, ela é extremamente necessária e importante. Então, muitos ajudam da forma que podem. Alguns na questão financeira, outros com ajuda de estar montando, estar entregando, outros fazendo a sopa, mas o envolvimento, né, não só dos jovens, mas a comunidade é muito importante. E uma coisa que a gente tem feito também na nossa casa, envolvendo também os jovens, é abrir cada vez mais a casa espírita para a sociedade, até para quebrar alguns paradigmas. Por exemplo, nós fizemos uma palestra sobre autismo na casa espírita, e não foi uma palestra com a visão espírita, sabe? E foi muito positivo, e os jovens também ajudando nos bastidores. Então, esse envolvimento dos jovens perante a sociedade, perante casa, é muito importante, porque, na verdade, eles estão trabalhando o ser, que é o que a gente vai levar para outras vidas, né? Que muitas vezes a gente se preocupa tanto nessa questão, né, do estudo, mas a prática acaba deixando de lado. É o que a gente vai levar daqui, né, Damião? Como sabemos, para as outras vidas, é o que nós somos, e não o que temos, né? E é interessante, levando para o Elcio aí, isso que o André está dizendo, porque é aquilo, não adianta também, né, o Elcio? Você tem ali, eu sei, decoro o livro dos Espíritos, e não coloca nada em prática. Como assim, Elcio? Ô, Damião, eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito nas palestras, que é assim: não existe espírita não praticante, né? Porque a doutrina espírita, o que ela nos traz é assim, essa questão da reforma íntima. Então, se nós aprendemos que nós precisamos nos reformar, nos melhorar intimamente, e não colocamos isso em prática, na verdade, nós só estamos adquirindo conhecimento, né? Então, assim, o espírita, ele necessariamente, para que ele seja um bom espírita na acepção do evangelho, ele tem que ser um espírita praticante, né? Aquele que busca constantemente a sua melhora, luta contra os seus vícios, todos nós temos, né? Então, assim, se nós que já estamos aqui nessa passagem aqui um pouquinho mais calejados, erramos, imagina os jovens que estão chegando agora, né? Que embora eles já tragam consigo uma bagagem muito grande, mas a imaturidade da idade é natural, né? Então, o que nós tentamos sempre é mostrar para eles que o caminho é seguir aquilo que eles aprendem. E eu falo bastante para meus filhos, eu falo, e longe de querer que eles sejam perfeitos, porque nós sabemos que nós estamos longe disso, né? Mas eu falo para eles, conhecimento vocês já têm. O que vocês vão fazer do conhecimento é o que vai diferenciar a vida de vocês, né? Vocês podem escolher fazer boas plantações e colher bons frutos, ou arcar com o peso das escolhas erradas que vocês fizerem.
Então, penso que o nosso papel principal é mostrar para eles o caminho, exemplificando, acima de tudo, né? Porque não adianta eu dizer para eles, olha, não pode, se beber, não pode dirigir. E aí, no final de semana, eles me veem todo final de semana bêbado dirigindo. Quer dizer, o que eu estou levando para eles? É a teoria ou é a prática? Né? Então, nós temos o papel principal de dar o exemplo para eles, que é a essência do evangelho e a essência da doutrina espírita, né? E aí, André, você estava falando, né, exatamente esse lado, né, de, sabe, de colocar em prática tudo isso. E eu vou me lembrar do filme, acabei de ver ali, ou agora está disponível aí no streaming, que é o Nosso Lar 2, do Wagner de Assis, baseado em Mensageiros, do Chico Xavier e André Luiz. Gente, tá lá. Aí quando você fica vendo exatamente o filme, tá lá o cara lá querendo fazer, né? Eu estou aqui no centro, tudo, mas não consegue, por exemplo, dentro de casa com o próprio filho, André Barros. Ô, Damião, tem uma frase que eu costumo usar muito e que eu acho muito perfeita, que diz: evangelize sempre. Se necessário, utilize palavras. E se resume bem na fala do Elcio, na sua fala, porque assim, se não formos coerentes com aquilo que a gente fala, não adianta. Tem um exemplo que eu costumo dar aqui de casa, no almoço de domingo, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, aquele conversando todo mundo na mesa, aí meu filho pegou um refrigerante, colocou no copo assim, aquele restinho de refrigerante, eu falei para ele assim, filho, não bebe mais não, você já bebeu bastante, bebe água. Ele virou para mim e falou assim, pai, mas você bebe. Nossa, que tapa na cara foi, Damião. Daquele dia em diante, eu deixei de beber refrigerante. Já tem 4 anos. Hoje, meu filho continua bebendo, mas eu falo com exemplo, né? Eu falo dando aquele exemplo. Então, é isso que acho que é o agente transformador, né? Nós sermos os exemplos e falar com convicção, com uma coisa concreta. Isso é muito importante. E para nós, né, evangelizadores, que eu também sou evangelizador, tem uma carga muito maior, porque por mais que não queiramos ser exemplos, nós somos. Então, não adianta ir lá e falar bonito, dar exemplos e virar as costas, não condizer com aquilo que eu estou falando. Isso a gente conversa bastante lá, de eles serem referências, de eles serem pessoas de bem, de eles serem agentes transformadores da sociedade. Porque se queremos viver num mundo melhor, é uma construção de cada um. E se cada um fizer a sua parte, não tenha dúvida que veremos um mundo muito melhor. Então, isso é muito bacana e eles têm compreendido bastante. Claro, somos seres imperfeitos, sabemos disso. Mas muitas vezes os jovens naquele furacão, né, de ideias, de ser, de personalidade, muitas vezes eles fazem algumas reflexões e falam assim, nossa, eu não fui legal por isso, por aquilo, ou, sabe, o que eu faço? E muitas vezes revém essas atitudes, muitas vezes dentro de algumas discussões dentro de mocidade. E isso é muito bom. E esse círculo, né, de convívio deles, que acaba criando fora a mocidade, que é um dos propósitos também nosso, é criar um grupo de amigos, não só um grupo de estudo, mas um grupo de amigos, é que eles começam a saírem juntos, né, em outras atividades, e um vai ajudando o outro nessas lembranças, né, de serem pessoas de bem. Então, é muito bacana. E uma coisa também, Damião, legal, o Elcio, ele está na nossa sala da mocidade, onde tem, vocês podem observar ao fundo, que tem uma lousa bem grande ali, onde que eles desenham, tem uma mesa de ping-pong, é um lugar bem despojado, assim, que eles se sintam bem à vontade. E vamos contar um pouco mais, né? Aqueles amigos que estão nos acompanhando, né? E aí são dois lados dessa história, né?
Eu queria começar com o Elcio ali, trazendo o lado daqueles pais que estão nos acompanhando, e desse exemplo, né, que vocês estão fazendo aí na cidade de Lins, que possa ser replicado para os outros centros. Então, eu começo com o Elcio falando para, que eu queria que você falasse para os pais e aqueles que estão nos acompanhando, e depois eu queria ouvir do André, para o jovem que está nos acompanhando aí, o que é que pode ser feito para os pais terem esse jovens frequentando os seus centros, Elcio? Ô, Damião, eu vejo algumas questões primordiais, né? Então, o primeiro é incentivá-los, trazê-los para conhecer o ambiente, para que eles vejam como funciona. Mas eu acho que é muito importante o engajamento dos pais também, né? Porque às vezes a gente quer exigir que eles estejam presentes na casa espírita, mas os pais mesmo não têm o compromisso de estar presente, né? Então a gente vê assim, ó, os jovens que mais se engajam e que mais são assíduos na mocidade são aqueles que os pais de alguma forma participam na casa espírita, né? Alguns pais, em contrapartida, a gente vê que para aqui na porta, deixa o filho, vai embora, depois, na hora que dá o horário, vem buscar e é o que participa. Evidentemente, quando a gente fala de exemplo, não é esse o exemplo que eles esperam, né? Então, assim, se de fato é algo tão importante, tão, tão crucial para a nossa vida, né? Essa participação, esse conhecimento, por que meus pais não participam? Né? É muito fácil a gente exigir do outro algo que a gente mesmo não está disposto a fazer. Então, eu acho que e os pais têm que ter esse senso de responsabilidade, né? Nós assumimos, quando nós aceitamos o compromisso de sermos pais, né? E eu não tenho dúvida de que esse é um compromisso dos mais severos que a gente pode assumir. Nós temos que ter em mente que nós assumimos o compromisso de cumprir fielmente, de bem cumprir esse ofício, né? Mas para a gente cumprir esse ofício de forma digna, de sermos merecedores dessa confiança que Deus depositou em nós temos sim que estar à frente, que mostrar para eles o caminho, que participar, que dar o exemplo para eles e nos engajarmos nesse trabalho, entendeu? Então, assim, vamos participar, vamos frequentar, vamos conviver no ambiente. A gente tem uma visão muito peculiar sobre esse convívio dos espíritas, né? Muitos deles vêm para o trabalho, ou como trabalhador, ou como frequentador, vem, acabou, vai embora, não sabe nem o nome do outro que está ali com ele, participando. Esse convívio é importante, nós precisamos estreitar esse laço de irmandade, né? De conhecermos o problema do outro, de nos dispormos a ajudar. Muitas vezes a gente ajuda quem está chegando e esquecemos dos que estão aqui com a gente, das necessidades desses, né? Então, eu acho que é importante para os pais que tenham essa visão, né? Que tenham essa noção da importância deles estarem presentes. E isso, com certeza, é um diferencial para a continuidade, para o segmento deles. Eu queria ouvir de você, André, aquele jovem que está nos acompanhando aqui, como ter esse acesso a uma casa tão boa. E vocês não falaram ainda o nome do centro aqui para a gente, que é esse centro aí da cidade de Lins. Fala, André. O nosso centro, o nome dele é Casa dos Espíritas, aqui da cidade de Lins. É uma casa bem tradicional, uma casa antiga aqui. E a nossa mocidade chama Camille Flammarion, né? O famoso Camille Flammarion, que ajudou Kardec, estava sempre presente, o autor daquela frase, né? Quando Kardec desencarnou, que falou que era o bom ser encarnado. Bom ser encarnado. Isso. E é muito bacana. E para o jovem, o que eu tenho para falar? Meus queridos e amigos, muitas vezes a casa que frequentamos não tem todos esses atrativos, mas podemos fazer parte e conversar com os dirigentes e mostrar ideias, dar sugestões, ao invés de ficarem só com críticas,
a gente tentar trazer ideias, por exemplo, de estarem ajudando nas transmissões, nas redes sociais que vocês tanto gostam, se coloquem à disposição, vão mostrando, me coloca à disposição aqui, estarem conversando com os dirigentes, para estar dando ideias, tá fortalecendo esse movimento, que é tão importante, porque se a gente não tem um olhar de preocupação, o movimento acaba. Então, para vocês, dirigentes que estão aí escutando também, fica aqui meu apelo que é possível a gente criar um ambiente acolhedor para o jovem, pensar com mais carinho, porque quem vai dar sequência nesse trabalho maravilhoso que todos fazem, de tanta dedicação, é essa juventude. Então, que possamos dar mais voz a eles, que possamos trazer ideias inovadoras que muitas vezes não cabem a nós. Assim, gente, uma mesa de ping-pong, será que é possível? Veio de um jovem essa ideia? Vamos tentar, se não der certo, a gente tira. Então, que nós façamos cada vez mais sem medo de errar. E caso, né, o que for feito não for assertivo, altere novamente. O que não pode é a gente deixar de fazer com medo de errar. Resistência, gente, vai ter, é natural. Aqui nós tivemos muitas resistências, mas hoje são apoiadores. Por quê? Porque viu que dá certo. Então, gente, é possível que nós possamos nos unir em prol, não só do movimento, mas do nosso futuro, com ideias, com realizações, e que não fiquem só em projetos, que sejam realizados. Ah, mas falta dinheiro, falta pessoas para ajudar. Eu posso dizer aqui que toda essa infra que nós montamos foram com doações de pessoas que não eram nem espíritas. E um ajuda aqui falando da ideia de fazer uma sala de jovem, e o pessoal foi abraçando a ideia, foi abraçando as coisas e acabou não conseguindo realizar. Com promoções, os jovens venderam brigadeiros também para fazer algumas coisas. Então, um doou um videogame, outro doou um jogo, sabe? Então, a gente foi unindo forças para estar criando esse ambiente. Então, jovem, não perca as esperanças, nós precisamos de vocês. E fale, converse, se mostre disponível, né? Que muitas vezes o pessoal fala assim, mas não tem jovem. É porque o ambiente não é atrativo para o jovem. Então, vamos criar esse ambiente, que a gente consiga acolher mais jovens, para eles darem sequência esse trabalho maravilhoso de tantas casas espíritas aí. Esse é meu recado, Damião. Olha, queria agradecer aqui o André Barros, que está como presidente da Casa dos Espíritas aí na cidade de Lins, o Elcio Machado Júnior. Olha, gratidão, viu? Muito, muito obrigado por essa oportunidade, esse bate-papo sobre juventude espírita. Grande abraço, André. Grande abraço, Elcio. Abraço, meu querido. Tudo de bom. Opa, semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.